Por menos Estado e mais liberdade. Boa noite, amigos. Meu nome é Rafael e eu estou fazendo este vídeo para o canal do Alexandre Lima BR no YouTube. Eu sou CAC, como vocês já devem ter percebido no outro vídeo em que eu fiz a review da pistola PT638 da Taurus, e resolvi fazer mais esta contribuição para o canal do Alexandre Lima e falar minha opinião sobre desarmamento, o que as pessoas pensam, um pouco da experiência lá da época do referendo. Me permitam, eu fiz um roteiro aqui, escrevi mais ou menos os pontos principais que eu ia falar, que eu não tenho memória de ferro, e para ajudar. Um dos motivos também que me levou a fazer esse vídeo é que ontem, quando eu ia para o trabalho, deparei-me com um ônibus que trazia no vidro traseiro a propaganda da mais nova campanha de desarmamento, que vocês já devem ter visto, mais uma campanha de desarmamento, e isso parece que não tem fim. Com um novo mantra: proteja a sua família, desarme-se. Isso aí, para mim, é como se fosse que tivessem dado uma cusparada na cara da gente. Como se obrigasse a gente, parece que a gente não é idiota, e como se a gente, por ser idiota, deveria colocar na porta das nossas casas um cartaz: atenção, nesta casa não temos armas. Isso aí para a bandidagem seria maravilhoso, uma casa que na porta tiver um cartaz desse. É como o pote de mel aberto para as abelhas se banquetearem. O que eu vejo dessa campanha do desarmamento é basicamente chantagem emocional, números mirabolantes e praticamente com manipulações estatísticas. Eu dou um exemplo. Eu vi no YouTube outro dia um desses filmetes da campanha do desarmamento, com esses artistas famosos, e uma estatística que aparecia lá era a seguinte: para cada ano aparecia as margens de lucro da CBC e o número de mortes. Aí o lucro da CBC subindo, aí o número de mortes subindo, ano após ano. Só que o detalhe, os anos em que o lucro da CBC subia e o número de mortes por armas de fogo caía, ficava abaixo do ano anterior e saía capado fora da estatística. Não comentavam nada. Outro exemplo, num debate, que se não me engano foi lá na Câmara, relativo, acho que foi ao porte de armas pelos agentes penitenciários, esse projeto de lei que foi vetado, infelizmente, pelo governo federal recentemente. Mas no ano passado, no debate, o professor Bené Barbosa, do movimento Viva Brasil, quando chegou a vez dele de comentar sobre a opinião dele sobre o projeto, ele citou: aqui se falou muito que tem 60% dos crimes de homicídio foram por motivos passionais. Aí ele fala: como é que pode se chegar a esse número, se no Brasil, isso aí ele pegando dados oficiais, apenas 8% dos crimes são apurados, ou seja, eles têm o motivo e quem praticou, foi apurado quem praticou e qual foi o motivo de ter praticado o crime. Então, como se pode dizer que 60% dos homicídios foram por crimes passionais?
O que me leva a crer é que os caras só devem chegar a essa conclusão pelo seguinte, pela aquela mixórdia de 8%, eles fizeram uma regra de 3%. Isso, e aplicaram para o restante do que não foi apurado. Isso aí é simplesmente, isso em estatística é um chute violento. Não tem valor estatístico algum. E é assim que está rolando campanha de desarmamento, controle de armas aqui no Brasil, na base como pode dizer, emoção. E tem muita gente que acha que o controle de armas brasileiro é uma maravilha, que é um exemplo para ser exportado para o resto do mundo. Por exemplo, infelizmente em dezembro do ano passado teve aquele massacre na escola lá nos Estados Unidos, e alguns dias depois começou a sair, a imprensa começou a noticiar informações ufanísticas que o Estatuto do Desarmamento brasileiro, o controle de armas brasileiro, ia servir de exemplo para os norte-americanos e para o mundo também, por aí vai. Eu faço agora um parênteses em relativo a isso. Um parênteses. Durante a Segunda Guerra Mundial, os militares americanos fizeram uma base, acho que é uma base aeronaval, lá em Bornéu, onde atualmente é a Indonésia. E naquela base instalaram um staff, de maneira até... era guerra, um staff precário, mas funcional, de pessoas que usavam rádio para fazer o controle de voo, para controlar o pessoal em terra, que dava o apoio logístico para os bombardeiros. E nas imediações dessa base militar, dessa base aeronaval, havia uma aldeia de nativos, meio selvagens ainda, mas que ficaram maravilhados com a forma como os militares, usando aquelas caixas mágicas, controlavam também aqueles pássaros metálicos que subiam e desciam, e controlavam o pessoal em terra. E o que eles fizeram? Eles fizeram cópias dos rádios dos americanos, mas cópias feitas com bambu e folhas de bananeira. E passaram a imitar os militares americanos em gestos, em tudo, e a certo ponto começaram até fazer diferente deles, fazer do jeito deles. E nesse delírio todo, muitos desses nativos acreditavam que eles é que estavam no comando das operações lá, eles que controlavam, eles que passaram a dizer como é que os aviões tinham que subir e descer, como é que o pessoal em terra tinha que se comportar. Fecho então esse parênteses com isso. Voltando agora a minha listinha aqui, eu vou falar um pouco agora sobre como foi o referendo de 2005. Tem tudo a ver com essa campanha do desarmamento também. O referendo de 2005, para quem é mais novo aí, mas isso aí foi um referendo relativo ao comércio de armas, ou seja, se o comércio deveria ser proibido ou não para o cidadão comum. O cidadão comum, se ele poderia comprar ou não armas de fogo. E que acabou de uma certa forma desbancando para a opinião da população a respeito dessa lei, essa lei minúscula do desarmamento. Houve um debate muito forte, especialmente lá na universidade que eu estudava na época e fazia graduação. Houve um debate muito acirrado lá, as opiniões bem divididas, mas esses mantras desarmamentistas que se ouve hoje em dia, os mesmos mantras que se rolava na época lá.
Ah, se você tiver uma arma de fogo, você vai matar sua mulher. Se você tiver uma arma de fogo, você vai matar o seu vizinho. Se você tiver um acidente de trânsito e você estiver armado, você vai sacar a arma e vai matar o outro motorista. Eu tive lá meus embates filosóficos acho claro, com pessoas amigas, mas que estavam voltando iam votar pela proibição do comércio. Teve um professor que eu gosto muito, inclusive até hoje, damos boas risadas, mas que eu falei que o cidadão tinha direito à legítima defesa. Ele retrucou, para tirar a vida de um ser humano. Caramba, imagina só. E teve um casal de professores lá que também são muito amigos meus até hoje, mas caramba, o argumento deles para votarem pela proibição do comércio de armas no Brasil, eles iam votar no sim, porque se o não ganhasse, o não é pela não proibição do comércio de armas, se o não ganhasse, os bandidos iam ficar mais violentos. Por favor, os bandidos sempre foram violentos e sempre foram antes e continuaram violentos depois do referendo. Mas esse tipo de pensamento, caramba, vamos votar no sim porque os bandidos não ficarem mais violentos. Isso aí é o mesmo que você está pegando o seu título de eleitor, sua carteira, sua cidadania e dando assim pro bandido, ó, tá, toma aí, pode rasgar. Faz picadinho. Isso aí, para mim isso aí é equivalente ao bandido encostar o 45 na cabeça da pessoa e fazer o voto de cabresto com ele, levar até a urna, você vai votar do jeito que eu quero, você vai votar sim. E por aí foi. Esse tipo de argumentação que botavam. Teve um outro episódio muito engraçado que aconteceu lá. Isso aí foi numa lista de discussão. A pessoa tinha visto na TV que até setembro Vou dar uma olhada aqui só para vocês verem, conferir. Até setembro daquele ano, 2005, 68 mil armas de fogo tinham sido vendidas para os cidadãos. Veja só, o estatuto foi votado e entrou em vigor ainda em final de 2003. Em 2005, com toda a restrição que o estatuto impôs, nessa grande rede de TV, que ele viu a notícia, 68 mil armas foram vendidas para os cidadãos. Agora, uma grande revista também de grande circulação nacional, que por outro lado apoiou o não, ela publicou o seguinte, que depois do Estatuto do Desarmamento, anualmente, no caso no relativo ao ano de 2004, tinham sido vendidas apenas 3.200 armas para os cidadãos. E aí? O pessoal do Sim estava falando que eram 68 mil e já o Não, uma revista conceituada, falando que foram 3.200 armas. Quem é que estava certo? Bem, veja bem, nessa mesma revista trazia a informação que em torno de 200 armas, para a época, 200 mil armas eram fabricadas no país anualmente. E 70% delas eram exportadas para fora, principalmente Estados Unidos, porque entrou o Estatuto do Desarmamento. Mesmo antes do Estatuto de Desarmamento, a venda de armas era sempre, o maior mercado foi os Estados Unidos. 70% era exportada para fora e das armas restantes,
grande parte era comprada pelas Forças Armadas, sendo que 20 mil em torno de 20 mil armas são destinadas às lojas, sendo a maior parte comprada pelas firmas de segurança, policiais, etc. E ao cidadão restavam, na verdade, restava em torno de um reles arsenal de 3.200 armas que os cidadãos compravam, que era essa a demanda. Pois é, aí eu fiz uma conta rápida naquele momento. Bem, 68 mil armas que, segundo aquela pessoa, a informação da grande rede de televisão ali estava informando que até setembro daquele ano, 68 mil armas tinham sido vendidas para os cidadãos. Aí eu fiz a conta, 68 por 200 mil, 0,34, que é 34%. Então se você pega os 70% e soma com 34%, dá 104%. E olha que eu não considerei aí na conta as armas dos militares, policiais e das empresas de segurança, senão certamente teria ido a 140%, 150%. Depois, num outro e-mail, eu acabei descobrindo um outro lá que botou o quê? Ele botou 68 mil, em torno de umas 70 e poucas mil armas. Caramba, como é que ele conseguiu chegar em outubro? Outubro estava, acho que era final de outubro que ia ter a votação do referendo. Como é que o cara chegou nesse número? Aí, em off, a gente teve uma discussão calorada, mas depois os ânimos se amainaram. Aí em off ele falou para mim, é que é o seguinte, eu não tinha o número de outubro, mas eu fiz a média aritmética até setembro e dividi por 9 e somei para ter a quantidade de 7.500, ele somou mais 7.500 em outubro. Aí, caramba, eu peguei os e-mails anteriores que eu tinha recebido lá no início, do início para metade de 2005, aí eu vi que o pessoal lá estava fazendo isso. Eles não tinham estatística nenhuma, eles estavam simplesmente fazendo, sempre para alguns meses atrás, faziam uma regra de 3, uma média aritmética de alguns meses para trás, dividiam pelo número de meses e somavam no mês seguinte. Ah, caramba! É brincadeira isso. É brincadeira. E o que eu chamo é inflação de números estatísticos desse pessoal desarmamentista. É coisa do arco da velha. Bem, e por último, eu queria então falar assim, aproveitando, já que esses caras gostam de estatísticas, bem, eu, como CAC, não obrigatoriamente, mas eu me filiei ao movimento Viva Brasil. Já logo no início, depois que eu me tornei CAC, eu me filiei ao MVB. E eu recebi esses folders do MVB, junto com minha carteirinha de filiado. E aí eu fiz o quê? Fiquei entusiasmado, eu vou pedir mais folders pro pessoal do MVB. Eu pedi, mandem bastante folders que eu vou distribuir para vocês. E para minha surpresa, quando eu recebi o pacote de folders, eles devem ter ficado tão felizes com a minha proatividade em ajudar eles, que eu recebi de presente, isso aqui foi presente mesmo, do professor Bené Barbosa, livro do John Lott, Mais Armas, Menos Crimes, do John Lott. Eu recomendo esse livro para leitura, porque isso aqui, inclusive, só para vocês verem que foi do Bené Barbosa, olha aqui a dedicatória que ele
dedicatória que ele escreveu para mim. Muito obrigado ao amigo Rafael, nosso agradecimento pelo apoio nessa luta pelo direito de defesa. Um abraço, Benê Barbosa. Eu guardo com muito carinho esse livro aqui, eu recomendo a leitura por vocês. Isso aqui, ao contrário desse pessoal desarmamentista, isso aqui é um trabalho sério, até hoje é o trabalho mais sério sobre política de desarmamentistas e sobre o impacto delas, o impacto do porte de arma pelo cidadão comum nos Estados Unidos. E fala sobre as leis de controle de armas de fogo. É um trabalho sério, bem documentado. Não é orelhada de internet, não é ouvir falar que esse pessoal desarmamentista fica jogando a torta direito, não. Isso aqui é sério. É isso aqui que é leitura obrigatória. E por último, como eu disse, eu sou filiado ao MVB. Eu queria só chamar a atenção, porque é o seguinte: aqui no Brasil a gente é muito desunido, nós que praticamos tiro desportivo, ou que somos a favor da legítima defesa, eu vejo que a gente tem uma desunião muito grande. Lá nos Estados Unidos isso não acontece. Lá tem a NRA, a National Rifle Association, e toda hora que alguém coloca em dúvida a segunda emenda que garante o direito de porte e posse e porte de armas pelos cidadãos americanos, a NRA é poderosíssima, a ponto dela, os políticos têm medo dela, principalmente os conservadores, porque a NRA dizer esse político aqui é contra o nosso direito à legítima defesa, o político pode perder a eleição por causa disso. Senador, deputado lá, respeita a NRA. E aí que eu falo, a filiação, isso aí de uma certa forma eu estou fazendo uma militância, mas eu quero fazer isso mesmo. A filiação ao MVB, a filiação é apenas R$50 por ano. Você que é CAC, você que, mesmo não sendo CAC, você que está de acordo com o direito à legítima defesa, você que é policial, ó, esse pessoal desarmamentista uma hora vai querer caçar o direito de porte de vocês. Tomem cuidado, porque hoje em dia somos nós cidadãos que estamos nessa condição, mas no futuro vocês policiais podem acabar também entrando na roda. Aí já viu, vocês lidam com criminosos. Já imaginou você policial na rua sem arma e aparece os caras que você prendeu uma vez? Já viu, né? Então, pessoal, vamos transformar o MVB na nossa NRA. Imagina um dia o MVB com 20 milhões de filiados. Isso tem muita força. O professor Benê Barbosa, o Fabrício Rebelo falando: estamos aqui representando nossos 20 milhões de filiados espalhados pelo Brasil. Já imaginou a página do MVB dizendo cada estado quantos milhares ou milhões de filiados tem? Isso aí o político vai ficar, o senador, o deputado federal, estadual vai ficar com medo se a gente se unir e transformar o MVB numa NRA. Então eu termino com essa mensagem, gente. A gente tem que se unir. Não pode deixar passar batido não, porque esse pessoal desarmamentista, eles não vão sossegar. Enquanto eles ficarem unidos e a gente desunido, eles não vão sossegar não. Ok?
Bem, essa mensagem, desculpa se o vídeo ficou longo, espero não ter ficado com o vídeo não ter ficado muito longo. Mais uma vez eu agradeço ao Alexandre Lima pela oportunidade e uma boa noite para todos.